Ok, então. Muito bem, gente. Nós vamos falar um pouquinho da parte hormonal, né? Os hormônios, para a gente falar dos os contraceptivos, né? Então, todos os hormônios, né? O progestágenos, andrógenos, estrógenos, todos eles vêm da síntese de colesterol, né? O progestágeno, né, que é a progesterona, tem um efeito antiproliferativo, né? Por isso que nós utilizamos ele sempre associado ao estrógeno, né? Que tem efeito proliferativo. Então, a gente fala que a progesterona, ela é uma antagonista, né, do estrógeno. Antagonista quanto ao efeito proliferativo, tá? Então, ela tem esse efeito antiproliferativo, principalmente a nível de endométrio, e ela também é responsável pela secreção e manutenção da gravidez. Quando o endométrio ele prolifera ao crescimento, né, endometrial, naquela primeira fase, o ciclo menstrual, na segunda fase, que é o predomínio da progesterona, a gente vai ver o aumento de secreção, né, o aumento de vasos, tal, para dar a manutenção àquele endométrio e a sustentação para que, né, para que o óvulo seja fixado. Os andrógenos, androstenediona, né, que é a testosterona, ela é o hormônio circulante. E ela precisa ser convertida, né, para ter a sua ação fisiológica. E aí, então, a dihidrotestosterona, que é o DHT, ele é que vai para o intracelular, se ligar a receptores, e é esse hormônio, né, os andrógenos, que vai ter a característica masculinizante, né? Ele que é o fenótipo masculino, né, na gravidez, e a manutenção, a maturação sexual masculina. A androstenediona também, ela é aromatizada, e ela também pode ser convertida em estradiol, estroma e estriol, que também é responsável pelas características femininas. Então, os andrógenos, né, ele vai dar origem tanto aos hormônios masculinizantes quanto os femininos. O estrógeno, né, que é produzido lá principalmente, que é produzido principalmente pelos folículos, né? Ele que vai dar principalmente também a característica feminina. Nós temos a produção de hormônios em outros tecidos ou outros que podem aromatizar esses hormônios, né? Como principalmente os andrógenos e estrógenos. O tecido adiposo é um deles,
né? Neurônios hipotalâmicos, músculo, né? Tanto que a gente fala, né, que a mulher pós-menopausa, né, que perde uma grande quantidade de estrógeno, tá? O pouco que vai ser mantido vem aqui de tecido adiposo, né? E dessa parte de neurônios hipotalâmicos e músculo, tá? Então, aqui, né? Após a menopausa, o tecido adiposo é a principal fonte de estrógeno. E a mesma coisa para o homem, tá? O homem também, ele produz o estrógeno a partir do tecido adiposo. Testosterona, né? A testosterona, ela precisa de uma enzima, a 5-alfa-redutase, para convertê-la em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona, ela é aproximadamente 10 vezes mais potente que a própria testosterona, né? Então, quem vai converter a testosterona em dihidro é a enzima 5-alfa-redutase. Os progestágenos, andrógenos, estrógenos, né? Eles pertencem, que vão se ligar a receptores hormonais nucleares. Então, são considerados hormônios que têm afinidade a receptores intracelulares, nucleares. E aí, muito desses hormônios, né, são... Desculpa, gente. Muito desses receptores são muito, assim, parecidos aos receptores a outros hormonais, como o glicocorticoide, o mineralocorticoide, vitamina D, hormônios tiroidianos, né? Todos esses hormônios também se ligam a receptores hormonais nucleares. Então, veja, tem uma grande família, né, de receptores hormonais e que vários hormônios vão lá e se ligam. Por isso que muitas vezes o uso de um tipo de hormônio pode interferir, certo, na ação de outros hormônios, né? Porque são receptores da mesma família, e isso pode interferir. O receptor de estrógeno mais estudado, tá? E intracelular, e a gente também acredita que possa ter receptores de estrógeno em membrana, tá? Veja que tem um pontinho de interrogação aqui, tem alguns autores ainda que tem alguma dúvida quanto a isso, mas o que a gente mais conhece são os intracelulares, né? Então, os receptores de estrógeno são os mais estudados até hoje. É uma transcrição específica, né? E depende do tecido-alvo, tá? Então, esses receptores são bastante estudados, tanto por interesse nos contraceptivos, como também a proteção da mulher, né? A menopausa, a proteção óssea, essas coisas todas. Então, se estuda muito esses receptores. Os hormônios, eles obedecem o eixo hipotalâmico, né? E esse eixo, então, você acaba tendo aí um controle desses hormônios por feedback. O hipotálamo, ele vai liberar o hormônio, liberador de gonadotropina,
gonadotrofina, né, que vai estimular a hipófise. E, por sua vez, a hipófise vai liberar o hormônio gonadotrofinas, né, que é o LH e o FSH, e esses hormônios vão estimular tanto o aparelho reprodutor masculino quanto o reprodutor feminino. Então, veja, as gonadotrofinas, né, o LH e o FSH, são importantes tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? Esse hormônio, o liberador de gonadotrofina, que foi liberado pelo hipotálamo, ele vai ter uma secreção pulsátil, né? E quando administrado continuamente, ele inibe a liberação do LH e do FSH. Veja, então, o interessante. Veja como funciona a fisiologia, tá? Esses hormônios, eles são liberados, tá? Assim, de forma pulsátil. Libera e depois para. Libera e depois para. Acho que tem gente querendo entrar. Não. E essa secreção pulsátil é que faz o controle da secreção fisiológica. Quando eu faço a administração exógena dele, né, de forma contínua, tá? Ele acaba funcionando e tendo um feedback negativo sobre a sua própria secreção. Bom, o LH e o FSH. No homem, tá? No homem, o LH vai estimular as células de Leydig, né? Leydig, sei lá como é que se pronuncia isso aqui. E essa célula é que é a responsável pela síntese de testosterona, tá? Isso a nível de reprodução masculina, tá? O FSH, tá? A nível também de homem, tá? Vai estimular as células de Sertoli, tá? E essa célula aqui é a responsável pela síntese de proteína para maturação dos espermatozoides. E também síntese e proteína de ligação de andrógenos. Então, veja, o LH e o FSH têm a importância tanto masculina, né, aqui para manutenção, a espermatogênese, né, quanto para a mulher. Veja agora, o LH a nível de mulher, ele vai agir a nível de ovário, as células tecais, né, e ele vai estimular a síntese de andrógeno e androstenediona. O FSH, tá, vai estimular as células granulosas para a formação do estroma, estradiol, a partir do andrógeno. Então, veja que os hormônios gonadotrofinas, LH e FSH, têm a participação importante tanto no amadurecimento e a manutenção
do sistema reprodutor masculino quanto o feminino. E aí, eles se autorregulam, né, por um feedback negativo. O hipotálamo, então, liberando o hormônio gonadotrófico, estimulante, né? A hipófise liberando as gonadotrofinas, FSH e o LH, e esses hormônios estimulando o amadurecimento folicular, né? E a síntese de estrógeno. O LH, ele vai estimular o corpo lúteo, né, a produzir progesterona, tá? E aí, na grande maioria, esses hormônios, eles se controlam por feedback negativo, tá? Só que a gente já falou, a gente vai voltar a repetir, né, que no caso da ovulação, existe um feedback positivo, né? A gente não sabe explicar ao certo como ocorre esse feedback positivo, mas deve ser pela liberação pulsátil desses hormônios. E o que seria esse feedback positivo? Quando eu tenho um aumento de estrógeno, né, perto lá da ovulação, eu passo a ter um feedback positivo com aumento do FSH e aumento de LH. Em vez, tá, do aumento de estrógeno ter inibição, não, eu passo a ter aumento. E esse aumento de estrógeno, junto com o aumento do FSH e do LH, é que vai ocorrer a ovulação. Então, para ter a ovulação, eu preciso desse feedback positivo. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Eu só está mostrando. Vamos lá, então. Então, veja, aqui é um ciclo, né? De 1 a 28 dias, né? E no 14º dia, nós vamos ter aqui a ovulação. Né? Então, nós temos o folículo ovariano, né? Que precisa sofrer a maturação. Quem vai? Vai fazer a maturação através da secreção de FSH e de LH crescente, né? Então, no início do ciclo, baixa produção de estrógeno. Então, tenho aqui, no início, uma produção muito pequena de estrógeno. Mas eu preciso, e a baixa de estrógeno aumenta a liberação do FSH e do LH, por feedback negativo. Tá? O estrógeno, ele induz os folículos a aumentarem a expressão de receptores de FSH e de LH. Então, esse estrógeno, que passa a ser estimulado pelo crescente FSH e LH, acaba aumentando a expressão dos receptores. Aumenta a resposta folicular, as gonadotrofinas, hormônio com secreção crescente de estrógeno. Então, quando eu passo a ter aumento da expressão de receptores FSH e LH, eu passo a ter aumento de estrógeno, tá? Aqui. Agora, níveis elevados de estrógenos, ocorre a proliferação rápida do endométrio. Então, aqui, ó, quando eu passo a ter um crescimento de estrógeno,
eu passo a ter o crescimento do endométrio, né? Por quê? Esse aumento aqui de estrógeno, ele está prevendo o quê? Que vai ocorrer a ovulação, e se ocorrer a ovulação e ocorrer a fecundação, eu vou precisar ter um endométrio já proliferado, rico e pronto para fixar o óvulo. Certo? Nesse caso aqui, é que vai ocorrer aquela retroalimentação positiva que eu falei para vocês. Eu estou tendo aumento de estrógeno, tá? Aumento de estrógeno com aumento do LH e do FSH. Na realidade, quando eu tenho esse aumento de estrógeno, eu deveria ter diminuição desses dois. Mas o que vai acontecer aqui é uma retroalimentação positiva, com aumento do estrógeno, mas também com aumento do FSH e do LH. Tá? Então, esse aumento aqui, ó, aumento do LH, aumento do FSH, junto com o aumento do estrógeno, então a gente chama isso de picos, né? De picos, que eu passo a ter o crescimento do endométrio, e esses picos aqui é que vai ser o responsável pela ovulação. Sem esses picos, eu não tenho ovulação. E após a ovulação, vai ocorrer atresia, né, de folículos, aonde o folículo ele acaba se tornando, passando a ser chamado de corpo lúteo. Tudo bem, gente? Tudo. Qualquer coisa me interrompa. Então, aqui é o mesmo gráfico, né? Só que mais juntinho aqui, ó. Né? Primeiro dia, eu passo a ter um leve aumento do LH, FSH, com aumento de estrógeno, né? O aumento do estrógeno entra em feedback positivo, ocorre o pico do LH e do FSH e ocorre a ovulação. Essa primeira fase aqui, né, é a fase do estrógeno, chamada fase proliferativa, onde vai ocorrer o crescimento do endométrio. Após a ovulação, né, os hormônios FSH e o LH caem, o estrógeno, e com a queda deles também ocorre a queda de estrógeno, mas o corpo lúteo ele passa a secretar progesterona, e a progesterona ela começa a aumentar. Então, na segunda fase, o predomínio é da progesterona, e a progesterona tem por função aumentar a secreção, aumentar o número de vasos, para aumentar o suprimento, né? Aqui, o suprimento do endométrio. Por quê? Porque se ocorrer a fecundação, esse óvulo vai precisar ser fixado aqui. Não ocorrendo a ovulação, o corpo lúteo ele vai sofrer atresia, ele vai se perder, deixando de produzir a progesterona. Não houve a fecundação, não houve a formação de placenta, então a progesterona ela cai. Quando a progesterona cai e o estrógeno também já caiu, eu perco a manutenção desse endométrio. Sem a progesterona, o endométrio ele não se mantém. E aí eu começo o quê? A perder esse endométrio.
é aqui que começa a descamação e começa o sangramento. Aqui, então, que começa a menstruação. Pela queda a progesterona. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Tudo sim. Muito bem. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Tá? Como vocês sabem, eu estou dando aula aqui na loja e eu vou abrir a porta lá que os funcionários estão chegando, tá, gente? VaptVupt. Um minutinho, por favor. Ok, pessoal, desculpa. Aproveitar para pegar um cafezinho expresso. Servidos? Podemos continuar? Não, obrigada, professor. Pode. Vamos continuar? Bom, ações fisiológicas dos estrógenos. Os estrógenos, então, eles são os responsáveis, né, pelas características sexuais femininas e responsável pela feminilidade, né? O crescimento e desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, crescimento e fusão das epífises, fase folicular do ciclo menstrual, né, como a gente acabou de ver agora,
Então, todas essas características aqui é de responsabilidade do estrógeno. Bom, gente, o estrógeno, como nós já mencionamos, é o hormônio, né? E o hormônio age em receptores intracelulares. E existem receptores específicos para eles, né? O ER-alfa, o beta, tal. E a distribuição desses receptores, né, em várias partes do organismo. Entre eles, no trato reprodutor feminino, na mama, hipófise, hipotálamo. Então, várias áreas possuem aí receptores de estrógeno. Como os hormônios são bastante lipofílicos, né? Então, tem uma boa absorção, né? Via oral, tem um pouquinho de ilimitação, mas ele é muito bem absorvido, é parenteral, intramuscular, transdérmica, tópica, né? Tem adesivos e tal. E a excreção dele, né, se dá principalmente através da urina, né? Ele sofre a metabolização hepática. E o hormônio, os estrógenos, tem a ligação às proteínas plasmáticas. Bom, os estrógenos são, sim, os grandes responsáveis, né, pela grande maioria dos efeitos adversos, né, que os contraceptivos eles provocam, né, como náusea, vômito, hemastalgia, né, excitabilidade, tá, retenção de sal, de água, tá. Veja, ó, a retenção hídrica aqui, tá? Ele está aqui, ele está mexendo com outros receptores que não exclusivamente o de estrógeno, né? Mas receptores hormonais, é mineralocorticoide, né? Aumenta a espessura, né, da pele e do conteúdo aquoso, manutenção da função normal da pele e dos vasos sanguíneos. Então, isso daqui, tá, você pode ver, né, que até a menopausa, tá, normalmente, né, você tem uma função muito boa, a mulher é protegida, né, com pele, com tudo isso daí. Após a menopausa, pode começar a aparecer as complicações. Aumenta a concentração sérica e triglicérides, né? Aumentando o HDL e diminuindo o LDL. Só que isso aqui até que não é ruim, né? O aumento do HDL e diminuição do LDL. Diminui o fluxo biliar, aumenta o débito cardíaco, pressão sistólica e pressão diastólica e também frequência cardíaca. Diminui a reabsorção óssea. Veja, o estrógeno é um protetor ósseo, né? A gente já falou disso. Agora, gente, na coagulação, diminui o inibidor plasmático da trombina, a antitrombina 3, e aumenta fatores de coagulação. Então, é aqui que a gente tem tido, né, ultimamente, alguns casos até perigosos, né, de formação de trombos, né, provocado por contraceptivos, né, porque ele vai reduzir alguns fatores anticoagulantes, né, e acaba aumentando outros fatores
coagulantes. Então, tem tido algumas complicações. E aqui eu falei para vocês, né? O estrógeno, ele inibe principalmente os fatores anticoagulantes, a proteína C, a proteína S e a antitrombina, que são substâncias que inibem, tá, a fibrina. Então, com essa inibição, você acaba tendo uma exacerbação, né, a coagulação, tá? Então, isso é preocupante. Os progestógenos, né, ou a progesterona, ela também, né, é natural ou sintética, né? É secretada pelo corpo lúteo na segunda fase do ciclo, que a gente já mencionou, né? O corpo lúteo que secreta aqui a progesterona. A suprarrenal, ela secreta também a progesterona em ambos os sexos, tanto o masculino quanto o feminino. E o tecido placentário, né? O tecido placentário é que vai produzir a progesterona e vai dar sustentação à gravidez. Por isso que eu disse lá atrás, né, que ocorreu a ovulação, né? O corpo lúteo começa a secretar a progesterona. Só que se não houver a fecundação, não houver a formação, o início, né, o tecido placentário, então esse corpo lúteo ele se perde, você perde essa síntese de progesterona e você não vai ter o tecido placentário para fornecer a progesterona. Vai acontecer o quê? A progesterona cai e aí você perde a sustentação do endométrio e aí ocorre o sangramento. Ações fisiológicas, as progesterona. A progesterona, gente, é produzida, então, pelo corpo lúteo e placenta, né? Com a função principal de preparar o endométrio para a nidação do óvulo. Nidação é fixação, né? As concentrações crescentes de progesterona são necessárias para a manutenção da gestação, em parte porque suprime a contratilidade uterina. Então, a placenta, né, ela começa a produzir a progesterona, né, e com isso ela vai inibindo a contratilidade. Principalmente até o terceiro, o quarto mês de gestação, o feto, ele é um corpo estranho para o útero. É um corpo estranho. E ele tenta expelir aquele óvulo, né? E por isso que é importantíssimo, né, a progesterona na inibição dessas contrações, tá? Inibir essa contração para que não haja o aborto. A progesterona, da mesma forma que o estradiol, né, o estrógeno, é hormônio. Então, também age em receptores intracelulares, né? O que acaba tendo a distribuição pelo trato também reprodutor feminino, também na mama, SMC, hipófise, né? É mais limitado que o estrógeno, mas acaba tendo também em todas essas áreas.
A progesterona, né, ela em si, você precisa modificá-la para ter absorção oral. Então, o que nós utilizamos é o acetato de medroxiprogesterona, ou o acetato, né, de megestrol, tal, para ser administrado por via oral. A progesterona em si, somente injetável, né? A tópica também, né, você vai ter através de dispositivos transdérmicos, né, e tem implantes e tal. Muito bem, está aqui, ela é transformada em vários aí derivados, né? Metabolização também hepática e excreção renal. Uma meia-vida de 5 minutos a 16 horas, dependendo do fármaco, dependendo do derivado. A progesterona, os seus derivados, né? Progesterona intramuscular, o caproato de hidroxiprogesterona também intramuscular, o acetato de megestrel pode ser oral, os derivados do nortestosterona, que é o desogestrel, noritinodrel, linestrenol, todos via oral. Efeito dos progestogênios: aumento de peso e acne, hirsutismo, né? Acontece quando se tem um aumento grande, né, de progesterona, você pode ter esse hirsutismo, né, que é o aumento de pelos, né? Aumento de pigmentação, né? Aumento da pigmentação. Isso acontece muito durante a gestação, né? Aumento de LDL e diminuição do HDL. Veja aqui a inversão com relação a estrógeno, né? E depressão, tá? Há um aumento, né, da enzima MAO, há uma diminuição de neurotransmissores, tá? Podendo aí gerar a depressão. Eu ainda não sabe muito bem, né? Mas alguns autores associam esse efeito aí, né, ao efeito depressão pós-parto, né? E aí, então, nós temos os contraceptivos, os combinados, né? Que é estrógeno e progestágeno, os dois juntos. A combinação de estrógeno e progestágeno, tá, suprimem a liberação do liberador de gonadotrofina, suprimindo, então, o LH e o FSH, que são os hormônios gonadotróficos, né? Inibe o desenvolvimento folicular, inibindo a ovulação. Se ocorre a supressão desses hormônios, você não vai ter o desenvolvimento folicular. E sem o desenvolvimento folicular, obviamente, você não vai ter a maturação do óvulo. Inibe a gravidez por vários outros mecanismos também, como a alteração do peristaltismo tubário. As tubas, tá, vão diminuir também a movimentação. Lembra, o ovário, ele libera o óvulo, né? Aí vem aquelas fímbrias, né? Pega aquele óvulo,
leva para dentro das tubas, e as tubas, os seus movimentos peristálticos, vão conduzindo esse óvulo de encontro ao espermatozoide. Então, a diminuição desse peristaltismo retarda a chegada desse óvulo, né? E também a receptividade endometrial e secreção de muco cervical. Então, para que, caso haja a fecundação, o endométrio ele precisa ter a concentração boa, né? Está bem suprido, tal. Então, aí também que entra esses medicamentos, inibindo aqui, né, a secreção endometrial. E sem falar que a progesterona aumenta também o muco cervical, né? E o aumento de muco cervical dificulta o caminhar do espermatozoide. Ele não consegue também chegar até o óvulo. Esses mecanismos juntos inibem o transporte apropriado do óvulo e espermatozoide. Eficácia, eficiência superior a 95%. Tá? Então, esses contraceptivos combinados têm uma eficácia superior a 95%. Então, aqui, a combinação de estrógeno e progestágeno. Né? Os progestágenos, ideal, deveriam apresentar atividade apenas em receptores de progesterona, mas os disponíveis apresentam, em sua maioria, a atividade cruzada androgênica. Então, veja, eles acabam tendo atividade, né, androgênica. Existem, hoje, o drosperinona, que é a apresentação anti-androgênica, tá? Que é o que está sendo utilizado bastante hoje, né? É Yasmin, Yas. Então, esse daqui tem ação anti-androgênica, tá? E aí, a base é molar, o norgestrel, levonorgestrel, maior atividade androgênica. A noretindrona, acetato de noretindrona, apresenta atividade androgênica mais baixa, né? Os progestágenos de terceira geração exibem reatividade ainda menor na atividade androgênica. Então, etinodiol, norgestimato, gestodeno, desogestrel e a drospiridona, né, apresenta uma atividade anti-androgênica. Então, aqui você inibe a atividade androgênica. Veja, os combinados, tá? O estrógeno utilizado em combinação etinilestradiol e mestranol. Veja, gente, eu disse que a progesterona ela tem um efeito antagônico ao estrógeno, né? A gente chama isso de oposição. Então, se a gente utilizar o uso sem oposição, você acaba promovendo o crescimento endometrial, aumenta o risco de câncer, tá? Então, é por isso que é importante esse uso, né? O uso antagônico, né? O uso de oposição, o uso associado, estrógeno e progesterona. Os combinados estão disponíveis em 3 sistemas de liberação, tá? Em anel vaginal, cilíndrico, né, de silicone,
desculpa, etinilestradiol e etonogestrel, aplicado na vagina, onde ele permanece por 21 dias, removido, e 7 dias após, coloca-se o novo anel. Então, você coloca 21 dias, e aí você tira, vai vir a menstruação, e no 7º dia você recoloca. Adesivos transdérmicos, ele libera continuamente os hormônios, né? O adesivo é trocado semanalmente durante 3 semanas, tá? Na 4ª, não é utilizado, porque a 4ª semana é que vai cair todas as taxas hormonais, e aí, então, entra a menstruação. O esquema clássico de contracepção oral combinado é o comprimido. A administração durante 21 dias, seguido de 7 dias de placebo. Tá? Então, isso é bastante utilizado. Aí também, só um esquema. A contracepção clássica, né, por via oral, 21 dias e 7 de placebo. Ciclos longos, tá, de 42 dias ativos e 7 sem hormônio. E também tem alguns médicos que fazem aí uns ciclos, né, de 63 dias ativos, seguido por 7 sem hormônios. Ciclos longos reduzem a frequência do sangramento menstrual, tá? Então, o de 42 dias, 63 dias, tá? É possível instituir ciclos ainda mais longos, tá? Mas aumentam a frequência do chamado sangramento de escape. Então, mesmo que você está fazendo esses ciclos longos, tá? Pode vir o sangramento de escape. Uma hora lá, sem aviso, pumba, você começa a ter um sangramento. Isso aí é chamado de sangramento de escape. 84 dias ativos, seguido de 7 com placebo. A eficácia contraceptiva reduz para 4 os ciclos menstruais por ano, tá? Então, você pode ter aí apenas 4 ciclos menstruais em um ano. Dispõe também de formulações com 24 pílulas e de hormônios, com 4 dias de placebo. Vantagem é que a ovulação não tende a ocorrer se a mulher esquecer de iniciar seu novo ciclo por 3 ou 4 dias. Né? Porque tem os dias certos, né, para você iniciar o tratamento. As formulações de anticoncepcionais orais combinados incluem esquemas hormonais monofásicos e trifásicos. A formulação padrão utilizada na maioria das mulheres é a monofásica. Consiste em doses constantes, né, de estrógeno e progestágeno por 21 dias. Então, é a mesma dose, tá? Todos os dias. As preparações trifásicas incorporam doses constantes de estrógenos com dose de progesterona, que aumenta a cada semana durante 21 dias. Então, você começa com uma dose baixa e você vai aumentando as doses até 21 dias. A principal vantagem é que a quantidade total de progestágenos administrados a cada mês é reduzida.
não existe nenhuma diferença claramente estabelecida entre efeitos adversos ou eficácia clínica da terapia monofásica para a trifásica. Então, não está ainda esclarecida, tá? Essas diferenças. O que se usa ainda muito mais é a monofásica. Prefere-se menor dose efetiva de etilinestradiol, uma vez que se acredita que o estrógeno, em baixa dose, tem a capacidade de reduzir riscos de trombose venosa profunda. Então, veja, isso é uma preocupação, né? A formação de trombose venosa, como eu disse, tem acontecido em muitos casos, né? E isso é responsabilidade do estrógeno. Efeito que ocorrem raramente e o número absoluto de eventos adversos é baixo. A gravidez está associada a risco maior de trombose e embolia do que os contraceptivos orais. Então, veja, alguns estudos falam que os contraceptivos têm risco, sim, né, de gerar trombose. Tem. E a gente tem percebido que tem acontecido. Mas eles falam que a gravidez tem maior risco, tá, de formação de trombos que o próprio contraceptivo, né? Então, sei lá. Estudos não conseguiram demonstrar aumento da incidência de câncer de mama, tá? Quando se usa os dispositivos associados, né? Estradiol e a progesterona. Contraceptivos orais se associa ao aumento de doença de vesícula biliar, o estrógeno aumenta a concentração biliar e colesterol, com redução da solubilidade, promove a formação de cálculos vesiculares. A gente deve ter já comentado, né? Mas o cálculo biliar é o colesterol, né? A bile é muito rica em colesterol. E o colesterol é quando ele perde a sua hidratação, né? Ele se concentra muito, ele se torna mais viscoso, né? E ele forma, então, aqueles cálculos. Os cálculos biliares são formados por colesterol. Mulheres com mais de 35 anos, tá? As mulheres com mais de 35 anos e fumantes não devem usar contraceptivos, pelo aumento na incidência de eventos cardiovasculares trombóticos. Então, veja aí o risco, né, de mulheres, né, fumantes fazendo uso de contraceptivos. Estudos recentes se concentram mais nos benefícios que nos efeitos adversos. Benefícios: reduzem o risco de câncer endometrial, a progesterona, né, que protege, ela é uma antagonista, né, da proliferação, diminui risco de câncer ovariano, a mesma coisa, por reduzir os níveis de gonadotrofinas. O consenso é que os contraceptivos orais possuem mais efeitos clínicos benéficos do que prejudiciais. Então, tá aí as conclusões, né, que os especialistas chegaram, que os contraceptivos, no final,
tem mais efeitos benéficos do que efeitos prejudiciais. Mas não podemos esquecer dos efeitos prejudiciais, tá? Tem surgido muitos casos e tromboses, tá? Muito bem. E os contraceptivos com apenas progestágenos, né? No caso, o norgestrel, norepinefrina, né? Para uso oral, né? Alteram a frequência dos pulsos de gonadotrofinas, diminui a responsividade da adenohipófise ao hormônio liberador de gonadotrofina. Impedem a ovulação em 70% a 80%. É contracepção com eficácia de 96% a 98%. Mecanismos secundários: alteração do muco cervical, receptividade do endométrio e peristaltismo das tubas. Calma. Gente, quando se aplica somente a progesterona, tá? A inibição da ovulação é menor. Veja que cai aí para 70% a 80% de eficácia na ovulação. Tá? Então, a mulher pode ovular. Tá? Só que os outros mecanismos secundários, que somente a progesterona faz, a eficácia aumenta para 96% a 98%. Né? E esses mecanismos secundários é aquilo que a gente já comentou, altera o muco cervical, aumenta muito esse muco. Se aumenta o muco, tanto o óvulo quanto o espermatozoide tem dificuldade para caminhar, tá? Eles não conseguem caminhar a tempo satisfatório de sobreviver para se encontrar, né? E outra coisa, a receptividade endometrial fica prejudicada, né? Porque não houve aí um crescimento por falta do estrógeno, e a diminuição do peristaltismo da tuba. Então, aquele óvulo ele não consegue caminhar por falta de peristaltismo, tá? Usar o estrógeno, usar a progesterona sozinha é indicado em situações, né, onde o estrógeno está contraindicado, principalmente em casos de câncer, né, de mama, de endométrio e tal. A progesterona inibe a proliferação do endométrio e promove sua secreção, né? E quem faz uso somente de progesterona não menstrua. É comum ocorrer o sangramento inesperado em períodos menstruais irregulares e de pouca intensidade durante o primeiro ano de uso. Acontece bastante, tá? Implante de silicone que libera etonogestrel efetivo por 3 anos. Implante inserido na face dorsal do antebraço. Então, utilizado aqui. E aí, gente, tem a contracepção emergencial, né? Aquela de emergência. Que é praticamente a pílula do dia seguinte, né? Então, quando ocorre uma falha no contraceptivo de barreira, né? Camisinha, tabelinha,
tabelinha não, desculpa, tabelinha não é de barreira. Camisinha, o diafragma, né? É relação sexual sem proteção, né? Então, administrado o mais rápido possível, em até 120 horas após a exposição, tá? É aplicado o levonorgestrel oral de 1,5 mg. O que ele faz? Ele bloqueia o surto de LH e a ovulação e alterações endometriais que impedem a implantação. Tá? Então, ele promove aí um surto de LH pela dose alta, né, de levonorgestrel, provoca não, ele bloqueia, desculpa, né, a progesterona alta impede por feedback negativo a liberação do LH. E aí você não vai ter a ovulação. Vamos supor que já ocorreu a ovulação, né? Então aí tem os outros mecanismos. Então veja os mecanismos que ele faz. No canal cervical, torna o muco cervical espesso, dificultando a passagem do espermatozoide para as trompas. Então é muito muco, o espermatozoide ele não consegue passar. No ovário, impede ou retarda a liberação do óvulo, impossibilitando também a fecundação. Nas trompas, altera a permeabilidade das tubas, dificultando o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Dificulta. No útero, impede a fixação do óvulo fecundado, caso, depois de vencer tudo isso, ocorreu a fecundação. Aí, o útero impede a fixação do óvulo. É fecundado por meio da desestruturação da camada que reveste o útero, o endométrio. Então, são esses 4 mecanismos básicos que funciona o contraceptivo do dia seguinte, contraceptivo emergencial. Ok? Então, a base de estrógeno e progesterona, náusea, vômito, cefaleia, tontura, dor abdominal. Somente progesterona, ora, náusea cai para 18, vômito cai também para 18, cefaleia também cai, tontura também cai e dor abdominal também cai. E aí, outros métodos, né? A camisinha, tanto masculina quanto a feminina, diafragma, são outros métodos de barreira, né? E nós temos também a vasectomia, né? Que consiste em tirar um pedacinho do canal deferente, né? Tira aqui um pedacinho, e aí o espermatozoide ele não passa, e aí para a fabricação. E também as ligações, né, das tubas, né, interrupção delas, né. Chega lá e você também tira um pedacinho das tubas, tá? Tirando aqui, amarra, amarra, e não tem mais como o óvulo passar. E os adesivos, né, de hormônios, os implantes. E aí tá tudo. Porcentagem de casos em que ocorreu gravidez. A Bela, 20%. E interrupção do coito antes da ejaculação, 16%. Camisinha, 2%. Diafragma, 2%. Ligação de trompas, 0,4%. Pílulas anticoncepcional, 0,5%. Vasectomia, 0,4%. Ok?
E aí, pessoal? Beleza?